Que óleos essenciais podem te ajudar a ter foco e persistência nos seus estudos? Meu nome é Gesiane, eu sou aromaterapeuta integrativa e vim conversar sobre isso com vocês hoje. Bem, então vamos começar aí falando de um artigo publicado no ano de 2023, ano passado, onde os pesquisadores japoneses avaliaram que óleos essenciais ativavam o cérebro em estudos que exigiam memória, concentração. Na verdade, testes, né, que eles iam fazendo e iam observando com eletrocefalograma que partes dos cérebros eram ativadas e quais as ondas eram ativadas. Então, eles perceberam nesse estudo que o óleo essencial de limão ele aumentava a produção de ondas alfa, que nos traz um relaxamento, mas é um relaxamento consciente, mas ao mesmo tempo as pessoas executavam seus testes com atenção e com memória. Eles tinham mais resultados nesse sentido. Bem, foi um estudo bastante interessante, publicado na PubMed o ano passado, e que começa a nos dar embasamento para falar sobre isso, que já é frequentemente relatado nos nossos livros de aromaterapia. Existem outros estudos, mas o que me chama muita atenção nesse estudo é o seguinte, é a recomendação final dos autores, onde eles dizem que esperamos que este óleo seja usado em pessoas que têm problemas cognitivos, em especial questões de memória, e que obviamente possam gerar mais estudos futuros. É uma recomendação muito interessante, muito importante, né? Considerando o perfil desses artigos. E foi um artigo muito bem feito, muito bem desenhado. Mas agora vamos falar agora do nosso cotidiano, um pouco mais da prática. O que faz com que o óleo de limão, então, seja um óleo interessante para se estudar, né? Ele é um óleo que ele tem um componente chamado gama-terpineno. É conhecido como a molécula do foco. Isso faz, então, com que o óleo essencial nos dê mais atenção e você se desliga das distrações. Além disso, o gama-terpineno, ele inibe a acetilcolinesterase, que é uma enzima responsável por degradar acetilcolina. Na prática, eu vou ter mais acetilcolina e esse é um neurotransmissor muito ligado à questão da memória e do aprendizado. Bem, além disso, o que a gente pode falar do óleo essencial de limão? E agora eu vou bem para a aromaterapia, né? Ele é aquele óleo que me dá clareza, é um óleo que traz um ânimo, né? Ele tem o limoneno faz isso. Mas a grande característica dele é foco, tá? Tendo limoneno também, voltando um pouquinho aí, esse é um componente que aumenta a atividade imunológica, junto com o gama-terpineno, ou seja, os estudantes, né, que estão sempre gripando, resfriando, preocupados, torna-se um óleo bastante interessante. Mas eu gosto muito de associar o óleo essencial de limão a tangerina ou laranja. Por quê? Porque são dois óleos, né, que trazem para a nossa vida esse sentimento de simplicidade, de espontaneidade, né, de leveza com a vida. Então, o estudo não precisa ser aquela coisa pesada, sabe, de medo, vai dar certo, não vai dar certo, o Enem. Não, você estuda, né? Você está relaxado, você está presente, desliga das distrações, mas com leveza. Isso é muito importante. Além disso, principalmente a tangerina, ela traz um relaxamento profundo, então ela traz bastante sono, né? Então, ela pode ajudar naquelas pessoas que estão com dificuldade de pegar no sono. Então, usa tangerina à noite e usa limão durante o dia para os estudos. Fica, por exemplo, aí, nesse contexto, uma sinergia bem interessante para ser usada, né? Uma dica. E eu gostaria de falar, por fim, que é a questão do cuidado que se deve ter com os óleos cítricos. Os óleos cítricos, a maioria deles, né, tem algumas raríssimas exceções, mas eles causam fotossensibilidade, ou seja, caiu na pele, eu não limpei aquela região, eu não passei um óleo vegetal para tirar depois um sabonete, mancha a pele, tá? Então a gente tem que ter bastante cuidado com isso, com a fotossensibilidade. No mais, são óleos muito tranquilos para se usar. E se a gente está falando de estudo, nós estamos falando de memória de cérebro, via olfativa é sempre a melhor opção. Então essa é a minha dica que eu quero dar hoje para os estudantes
em especial quem está aí se preparando para o Enem. Um forte abraço e uma ótima semana a todos.